Dando prosseguimento, galera, a parte 2, né, do nosso conteúdo do dia. Nós vamos falar sobre redutores e multiplicadores de velocidade, tá? Então, ó, são conjuntos mecânicos destinados a alterar a velocidade e torque de uma transmissão, né? A maioria dos redutores e multiplicadores é constituída de engrenagem montada e caixa fechada, porém para grandes elementos de transmissão pode ser aberto. Existe uma grande variedade de tipos de modelos de redutores e multiplicadores que são construídos de forma a atender os mais variados projetos de máquina, né? Considerando ser a transmissão, neste caso, o equipamento construído de máquinas motoras e máquinas movidas, tá, galera? As máquinas motoras As máquinas motoras pode ser motor elétrico, motor de combustão interna ou turbina, roda d'água ou simples manual, né? As máquinas movidas fazem parte do processo produtivo. Podem citar exemplos de classes como bomba de água e tambor, né, de uma ponte rolante, os rolos de correia transportadora, as moendas de cana, cilindros de laminação, as rodas de um veículo automotor. Então, o que são os redutores e multiplicadores de velocidade, né? Os componentes mecânicos, né, com engrenagens, né, conforme nos mostra a imagem que vou mostrar aqui agora, tá? Então, são componentes mecânicos, né, que tem a função de aumentar torque, né, multiplicar a velocidade, reduzir essa velocidade. Então, os redutores eles têm essa característica. Por exemplo, eu aplico uma pequena força de um lado, né, eu consigo multiplicar essa força várias vezes, né, usando os conjuntos de engrenagem, né? Então, os redutores eles têm essa finalidade, tá? Então, a disposição dos seus eixos, né, em eixos paralelos, né, que é um tipo de redutor com eixo paralelo. O eixo de entrada motriz é montado em paralelo com o eixo de saída movida, que ele transmitirá o movimento para a máquina, né? Como nos mostra essa figura, podem estar no mesmo lado ou mesmo em lados opostos do equipamento. Então, isso aqui é um exemplo de redutor, né, com eixo paralelo na mesma linha, tá? Nós temos aqui eixo em ângulo, o eixo de entrada está disposto em ângulo em relação ao eixo de saída, conforme nos mostra a figura. Então, aqui é o redutor, eixo de saída, eixo de entrada, tá? E aqui eles estão dispostos em ângulo, né? Isso aqui também mesma coisa, tá? Eixo excêntrico, né? O eixo de entrada é montado na mesma linha do eixo de saída, conforme nos mostra a figura. Então, o eixo de entrada está na mesma linha do eixo de saída. Essa saída aqui é para me transmitir força, velocidade para o que a gente for trabalhar, né? Então, muitas vezes o motor não tem capacidade suficiente para o torque, né? Então, você usa o redutor para fazer esse trabalho. Posição de trabalho dos redutores, né? Do redutor, né? O exemplo nos mostra na figura anterior, possui posição de trabalho horizontal e o modelo apresenta na figura 7.3, né? Então, posição de trabalho é horizontal e no modelo 7.3 aqui é uma posição de trabalho vertical, tá? Tipos de redutores. Nós temos o motorredutor, né? O motorredutor é montado diretamente no redutor, conforme nos mostra na 7.4. Então, o motorredutor é quando o redutor ele é montado diretamente, né, em um motor, né? Aí as pessoas chamam de conjunto motorredutor, formando um conjunto compacto que facilita a sua execução da disposição sem a necessidade de acompanhamento e alinhamento dos eixos do motor e do redutor. Redutor de eixo oco, né? Este tipo de redutor possui apenas alojamentos para o eixo de entrada e saída, conforme nos mostra a figura. Então, aqui a gente encaixa o eixo do motor e aqui a gente encaixa outro eixo de trabalho que a gente vai executar, né, para transmitir a força para outra coisa, tá? Multiplicador de velocidade, né?
Então a gente falou sobre os redutores, aqui nós estamos falando sobre o multiplicador de velocidade. Possibilita a ampliação da velocidade de transmissão, sendo praticamente idênticos aos redutores com a inversão do eixo de entrada e saída, né? Conforme nos mostra a figura, o multiplicador de velocidade com alavanca de partida, né? O torque de partida é elevado e pode ser amenizado com a distribuição gradativa de velocidade partindo de uma redução até a aplicação. Então aqui é um multiplicador de velocidade, que numa ponta você entra com velocidade e na saída ele sai com outra velocidade, tá? Nomenclatura, tá? Os redutores são constituídos de diversos componentes, dentre os quais podemos destacar o eixo, né? As chavetas, mancais e elementos de transmissão, né? Vedações, carcaça. Na figura 7.7 mostra principalmente os principais elementos de um redutor industrial, tá? Então, respiro, né? Vareta de óleo para verificar o nível de óleo, né? Alojamento do vedador, então, que é alojamento onde fica a vedação, para não deixar o óleo do redutor sair, né? Protetor do eixo, tampa, tá? Carcaça inferior, carcaça superior e assim sucessivamente, né? Os componentes que o redutor tem, né? Na sua nomenclatura. Manutenção em redutores, né? Os redutores e multiplicadores de velocidade, entre seus vários elementos de construção, estão relacionados à transmissão de movimento, como engrenagem, rolamento e eixo de vedações, os quais apresentam maiores índices de falha que resultam na parada de equipamento, né? Falha em engrenagens. Segundo a AGMA, American Green Manufacturing Association, as várias engrenagens são classificadas em desgastes, avarias, né? Em engrenagens, desgaste, fadiga superficial, escoamento plástico e ruptura. Então, desgaste, né? Perda de material da superfície de contato causando por força de atrito no engrenamento, lubrificação inadequada e contaminação. Então, o desgaste das engrenagens de redutores ele é ocasionado basicamente por isso, tá? Tipo de desgastes, né? Desgaste inicial de amaciamento ocorre em engrenagens fresadas, né? Aqui essa imagem nos mostra, né? Uma visão. As engrenagens ela fica fresadas, né? No período inicial de funcionamento, né? Sendo iniciada a micro reguladas existentes do cliente, como nos mostra essa figura, tá? Então, as imagens do material de vocês, ela não demonstra com realidade, né, para a gente conhecer, né, esse tipo de desgaste. Desgaste normal, né, ocorre onde se consegue manter uma película de lubrificação constante, né, baixas rotações com elevada carga de choque, né, vibrações, etc, né. Desgaste abrasivo ocorre devido à penetração de particulados abrasivos no engrenamento, como nos mostra nessa figura. Então, os abrasivos encostam nas engrenagens, né? Você percebe aqui são os dentes da engrenagem, ó, tá? Como se fosse engrenagem na coroa de uma moto, por exemplo, tá? Você percebe o desgaste, né? Desgaste por abrasivo que entrou equipamentos não, fuligens abrasivas aqui nessa engrenagem. Ele realmente gerou um desgaste. Desgaste adesivo, né? É um tipo de desgaste que ocorre comumente nas altas velocidades, né? Nas altas cargas, desgaste elevado de temperatura na região do engrenamento, havendo ruptura da película lubrificante, havendo microsoldagem na região de contato, né? Arrancando material no sentido do deslizamento, como nos mostra nessa figura. Você percebe que nessa figura está saindo os pedaços, né, da engrenagem. Fadiga de superfície pinte, né? É o arrancamento de material da superfície de contato, formando cavidades, pits,
ocorre devido às ações e das tensões repetidas na superfície dos dentes. Como nos casos de rolamento, o pitch pode passar por diversas fases, porém, uma vez iniciado, não tem retorno, né? Conforme nos mostra a figura, apresenta os 3 fases de desgaste, fadiga superficial: pitch inicial, né, um desgaste inicial, pitch moderado e o pitch destrutivo, quando realmente já desgastou praticamente tudo, né, todos os dentes da engrenagem. Escoramento plástico, né, é a deformação da superfície dos dentes causada pelas tensões que excedem o limite de escoramento do material, né, conforme nos mostra essa figura. Aqui tem a engrenagem redutor, né, fator gerador: altas cargas, baixa dureza do material e deficiência na lubrificação, tá? Então, escoramento plástico quando acontece este tipo de desgaste nas engrenagens. A ruptura é a quebra total ou parcial dos dentes, conforme nos mostra nas figuras aqui, né? Desalinhamento, né, causa ruptura, falha do material, porosidade, incrustações e etc. Trinca no tratamento térmico, né? Concentração de tensões idênticas à deficiência na usinagem, né? E sobrecarga, ele causa realmente a ruptura dos dentes. Falhas em vedações, né? A maioria dos redutores e multiplicadores de velocidade é um tipo fechado, onde elementos de transmissão e movimento estão movidos com lubrificantes. Assim, torna-se importante a manutenção das vedações estáticas, juntas dinâmicas, retentores que impedem o vazamento. Quase a totalidade das falhas em vedações estão relacionadas à montagem incorreta destes elementos. Outras são correspondentes às condições operacionais, como contaminação e a pressão da lubrificação, né, temperatura e velocidade, né? Vedações de eixo executam a melhor função, né, e atinge vida longa quando a pressão de ambos os lados junto de vedações é as mesmas. Se a pressão aumentar do lábio, provoca a sua deformação e gera calor devido à fricção, tá? Então, as falhas em vedações acontecem, tá? Então, as vedações, como nos mostra no enunciado aqui, os redutores são um invólucro fechado, né? Onde a gente lubrifica, né? Deixa ele imerso assim, na engrenagem e um lubrificante. Só que aquilo aí gera uma câmara de pressão, né? Onde você tem que ter as devidas vedações para não haver contaminação, sair esse lubrificante, né? E aqui nos relata que muitas vezes lubrificante em excesso, por exemplo, ele pode gerar um problema, porque principalmente nas vedações de eixo, né? As vedações de lábio precisam ser lubrificadas para evitar o contato direto com o eixo, com a temperatura, né? Se reservatório e velocidade alta, filme de lubrificante entre as vedações e eixo tornam-se mais finas e se rompe, né? Quando esses contatos ocorrem, resulta em desgaste elevado e vazamento, né? O desempenho dos vedadores também é afetado pela temperatura, tanto baixa como alta, tá? Como o aumento de 15 graus na temperatura pode reduzir a vida útil das vedações. A velocidade máxima que o selo pode ser mais eficaz e varia de acordo com o projeto e condições de funcionamento, né? O fluido a ser retido deve ser compatível com os lábios de vedação da borracha, que pode se inchar e preencher eficientemente, né, o eixo, né? Lembre-se, recomenda-se substituir as vedações nas intervenções de manutenção de um redutor independente da sua causa, tá? Então, as vedações começaram a apresentar desgaste, né, é recomendável sempre fazer, né, a sua troca, tá? Instalações de retentores e juntas, né? Recomendações na aplicação de retentores superficiais. Isso aqui, os retentores são para vedar, tá, galera? Na aplicação de retentores superficiais no eixo deverá estar retificada, né? A superfície de trabalho dos lábios deverá ser isenta de trincas, sulcos. A dureza do eixo na superfície de trabalho deverá estar acima de
28, Rocker C. Rocker C é a unidade de dureza, tá? Retire os retentores com cuidado para não danificar o alojamento e o eixo e evite que as ferramentas utilizadas machuquem o local. Então, retentores como os rolamentos, eles são parte muito sensíveis, até mais sensíveis que os rolamentos. Então, o contato com a ferramenta pode danificar. Inspecione o local quando existe fendas com cavos vivos, oxidação ou corrosão. O eixo deve ser sempre limpo com pano umedecido com querosene e depois de um pano seco, lubrifique o eixo com uma fina camada de lubrificante, né? Desembale somente na hora da montagem, né? Aplique uma camada de lubrificante. Não toque na vedação principal para evitar deformações e sujeiras, né? Esses aqui são cuidados que nós devemos ter com as vedações dos rolamentos. Ó. Use luvas finas para proteger os retentores dos cantos vivos, tais como os ralos da chaveta. Use um dispositivo de montagem para garantir a superfície de aplicação das vedações. Então aqui nós temos aqui nunca martele um retentor, né? Retentor é uma vedação de um redutor, tá bom, galera? Então basicamente falando sobre redutores é isso, tá, galera? Então assista as duas aulas, quanto a que fala sobre rolamentos, quando a que fala sobre os redutores, tá? Acompanhe o material, faça um passo a passo dessas aulas, que vai ser muito útil para o aprendizado de vocês, galera, e até a próxima aula.